Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? O amor é real quando a gente se dá por inteiro, se entrega por inteiro a Deus. Um simples toque das mãos com palavras que venham de dentro